Zatar, vamos tocar aqui num outro assunto também que já deu o que falar, né? Desde aquele anúncio feito pela Hertz no início do ano sobre desmobilização de parte da sua frota de elétricos, esse assunto realmente gerou muitos debates no mercado, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar aqui o Ricardo Bastos, presidente da BVE, você conhece muito bem, o Paulo Miguel, VP da Abla, certamente também conhece muito bem, inclusive passou a fazer parte do nosso time de especialistas aqui. Ele também já falou sobre o assunto, mas é a nossa primeira oportunidade, como já havia mencionado lá no início, né, de ouvir o presidente de uma locadora. Então, qual é o seu ponto de vista sobre o que ocorreu entre a Hertz e a frota de elétricos, enfim, e sua visão sobre a oferta de veículos elétricos, seja via RAC, frotas, assinaturas, não só na realidade de hoje do mercado, mas o que você enxerga em médio e longo prazos? Bacelar, nós ficamos impressionados com o anúncio da Hertz em 2021, quando ela anunciou, depois, recém-saído do Chapter 11, quase que da recuperação judicial, a parceria com a Tesla de adquirir até 100 mil carros em 3 anos, todos os modelos elétricos, né? Isso diante de um mercado ainda novo, um mercado que você não tinha uma percepção do comportamento do carro dentro da frota, como é que o consumidor iria aceitar, se a utilização ia ser muito boa. E ao longo desse tempo a gente viu os sinais que a Hertz emitia, havia fato relevante, uma empresa aberta, né? Suspendendo a compra naquele contrato no início do ano passado, que já dava um sinal de alerta, de preocupação. Ela suspendeu, já tinha adquirido uma boa quantidade, e no início do ano ela anunciou que estaria vendendo a totalidade dos carros, dado a razões de depreciação, a razões de custo de manutenção, e alguma coisa que ela divulgou na mídia internacional, que realmente tudo isso foi uma descoberta, né? Porque a depreciação veio associada a uma guerra de preços que vinha acontecendo de duas montadoras, a Tesla envolvida, que o carro caiu de valor em 2 anos, cerca de 40%, e quem comprou carro, né, a um preço em 2021, como a Tesla comprou, em 2022, com os preços em queda, isso gerou uma depreciação na hora de vender o carro muito grande. Isso somado a uma baixa atratividade do carro elétrico em todos os mercados, dado o consumidor ainda não está maduro. Então, isso gerou, logicamente, uma maior depreciação. O custo de manutenção alto, que também impressionou muito, dado o custo das peças, dado a intensidade da manutenção que os carros tiveram que sofrer. E uma coisa muito curiosa, que ninguém tinha percebido, tá? Um consumidor, um cliente que usa um carro, uma frota como a da Hertz ou qualquer outra locadora, não tem o mesmo, digamos assim, cuidado no uso do carro, né? Muitos usam muito bem, outros nem tanto, há uma heterogeneidade, mas no carro elétrico tem um problema, porque você acelerando muito, freando bruscamente, como o carro elétrico, de certa forma, nos seduz nesse sentido, porque ele tem um torque muito, muito alto, as pessoas gostam desse atributo, só que isso começou a desgastar demais os sistemas de freio, sistemas também de suspensão, por causa da usabilidade do consumidor. Então, essa insistência no uso, talvez vamos falar assim, no caso do elétrico inadequado, gerou esse custo de manutenção alto. Ninguém sabe como responder essa pergunta no futuro, porque é difícil você combinar com o cliente de não usar de uma forma, talvez assim, mais severa o carro, né? Não é uma situação muito fácil para lidar com o cliente. Isso depende de muita maturidade dos usuários, dos clientes, e isso, logicamente, o custo de manutenção, ele tende a continuar a ser alto, né? E uma outra coisa interessante é que a taxa de utilização do grupo de modelos elétricos se manteve baixa comparado com os modelos a combustão, dado ainda um problema de uma certa desconfiança do cliente, não só no Brasil, lembrando que a Hertz atua em todos os lugares, menos no Brasil atualmente, mas percebe-se que ainda há uma certa, vamos falar assim, falta de confiança do cliente, do consumidor, em preferir carros elétricos, né? Então, somando essas 3 coisas, né, depreciação, alto custo de manutenção e taxa de ocupação baixa, esse, literalmente, segmento elétrico dentro da frota dos rent-a-cars está acabando por adiar um pouco a entrada deles nas frotas, na nossa, provavelmente dos nossos concorrentes, e no mundo inteiro. Mas eu digo para você que isso é uma questão de acomodação, tudo faz parte de um início, né? E eu acho que haverá um momento em que, vamos falar assim, existirá um equilíbrio, essa distorção de preços não é uma coisa que veio para ficar, é um início, uma estabilização de preços, né, concorrência, mas no longo prazo eu acredito muito que isso seja superado e lá na frente a frota de elétricos também crescerá e estará à disposição dos clientes no Rent-a-Car.